dia! Que o seu dia seja maravilhoso e de muitas conquistas. Eu sou Débora. Ter a companhia de Débora de... Bom dia! Nós tivemos aqui uma pequena interferência da nossa convidada de hoje, gente. Ela já se entusiasmou e já quis falar junto conosco. Então, voltando, bom dia e que você tenha uma grande celebração hoje. Muito bem. Falando um pouquinho do nosso tema de hoje, em que nós vamos trazer uma assistente virtual. Sim. No programa passado, eu contei para vocês que eu entrei no universo da inteligência artificial. Vamos dizer, tive um padrinho, né, muito especial também aqui, conhecido de vocês, o Claudinei Pietro, que falou: Débora, vai atrás de inovação. E eu fui, eu sou obediente. E trouxe para esta nova bagagem, né, de jornada de autoconhecimento, algo que vocês podem, a princípio, achar um pouco estranho. Mas depois vamos trazer, vamos dizer assim, as soluções do dia a dia. Mas antes, gostaria de saber se você já adquiriu o seu e-book para materializar os seus sonhos em 2025, uma jornada de autoconhecimento e também uma jornada de manifestação. Para que isso possa ser fluido, você precisa permitir que isso aconteça. E para que você permita que isso aconteça, é importantíssimo você ser analógico. Ué, mas você não está apresentando uma versão digital, uma versão totalmente futurista? Sim, mas a regra do papel, caneta ou lápis funciona lindamente. O que eu quero dizer com isso? Você já percebeu que quando você faz o seu checklist, né, do dia seguinte, todas as tarefas que você tem que fazer, quando você anota, o teu cérebro está entendendo que ele precisa fazer aquela tarefa, porque você está escrevendo e ela será o quê? Manifestada. Você já percebeu que quando você faz rituais aonde você escreve aquilo que você não deseja mais e aquilo que você deseja e queima, depois você se surpreende quando ele acontece? Pois então, é assim que em 2025 você vai trazer uma nova realização, uma nova realidade. E é uma realidade manifestada. E depende de quem? Dos astros, dos orixás, dos guias espirituais, do nosso terapeuta? Não. Única e exclusivamente de você. Você é o maior responsável pela sua transformação, pela sua revolução interna, pela sua manifestação e, por que não dizer, a sua celebração. Celebrar faz parte de toda a jornada. Celebre quando você conquista, mas celebre também quando você não conquistar. Porque tem um aprendizado nisso. Qual é o real aprendizado de você não chegar no pódio? Tem um gatilho nisso. Tem algo interno que você vai trazendo ao longo dos anos e que você percebe que lá atrás alguém falou alguma coisa que trouxe um bloqueio, trouxe uma crença limitante. Nós temos vários assuntos
para que possamos desvendar ao longo da nossa jornada, ao longo do nosso dia, trazendo uma expectativa e também uma resolução. Quais são os pontos que diariamente são pedidos para serem manifestados por nós? Nossa, mas você já deu uma volta olímpica, né? Você já falou de vários assuntos em poucos minutos e fez uma grande confusão. Então, vamos, passo a passo, relembrar uma fala do programa anterior, que foi: como você começa o seu dia, como você reverencia o seu dia. Passando por isso, entramos na questão dos cuidados pessoais e da nossa alimentação. Como você programou essa alimentação? O seu dia tem fazer atividade física? No seu dia tem um momento para você descontrair? E no seu dia tem um momento da pausa do ócio criativo? Sim, ócio criativo, já ouviu falar? É dolce far niente. Ou seja, você pode ficar olhando para o nada, ou você pode usufruir da companhia de alguém, de uma boa conversa. São escolhas. Todos os dias nós escolhemos o que pode ser melhor e o que pode ser desafiante, ou o que pode ser mais fluido na nossa vida. Dentro de um roteiro diário, vai falar assim: nossa, fica uma coisa muito quadradinha. Pode ser que para alguns isso seja algo cansativo, chato. Mas quando nós colocamos algumas regras, algumas pontuações e um roteiro, se você achar que a palavra roteiro ela é mais agradável, fique à vontade. Se você quiser uma outra, busque e traga para o seu dia a dia, porque cada um se identifica com o processo da sua jornada. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos. Algumas pessoas têm dificuldade de assimilar algumas situações, outras são mais rápidas. Ou seja, durante a nossa jornada, temos prazeres, deveres, e cabe a nós sabermos o tempo que vamos dar para cada um delas. Não é verdade? Muito bem. Ao longo dos anos, dentro da minha jornada, eu costumo dizer que eu não escolhi ser e ter a profissão que eu tenho hoje. Que outro dia me perguntaram assim: o que você faz? Aí eu parei e pensei assim: puxa, como resumir em poucas palavras uma pessoa que tem tantas habilidades e tantas, vamos dizer, expertises, juntar numa palavra só? Você se identifica com isso? Você é uma pessoa multitask? Você é uma pessoa que tem facilidade de acessar várias informações, seja de vários canais ao mesmo tempo? Então, essa sou eu. E eu posso dizer que eu sou uma comunicóloga. Por quê? Porque fiz comunicação social com especialização em rádio e TV lá atrás, anos. Posso. Eu posso dizer que eu sou terapeuta? Posso, porque fiz várias formações terapêuticas. Eu posso dizer que eu sou taróloga? Sim, porque essa, vamos dizer, é a raiz da minha jornada.
Tudo começou quando o homem desceu na lua e a minha mãe me chamou para ver. Filha, venha ver o homem descendo na lua. Que coisa incrível! Você vai guardar esta imagem para o resto da sua vida. Na tenra idade, uma chamada tão convidativa fez com que eu despertasse não só do olhar para a lua, de também querer saber mais o que acontecia, qual era as suas influências, quais eram as suas fases, e despertou um grande encantamento. E eu acredito que dentro deste encantamento, logo em seguida, veio também a parte do despertar mediúnico, porque, junto com a minha mãe novamente, ela estava numa conversa comigo e do nada eu olhei para minha frente e falei: mãe, tem um senhor aqui na minha frente dizendo que o tarô está pronto. Minha mãe era espírita e ela na hora ficou toda arrepiada, mas conduziu com muita classe, como era de costume, que eu a chamava de uns tempos de Saturnão, outros tempos ela era minha pororoca, aonde ela falou assim: filha, o que ele está dizendo? Ele disse que o tarô está pronto e que mais tarde eu vou trabalhar com ele. Mãe, mas eu sou criança, eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar agora. E ela, com toda a parte, vamos dizer assim, séria, ela era uma sagitariana, séria ao mesmo tempo debochada, tá bom, filha, depois a gente vê isso. Mas, lógico, que aquela imagem e aquela fala, em 1970, aonde não se falava muito sobre tarô no Brasil, eu guardei aquela imagem, aquela vivência. E ao longo dos anos, depois, eu comecei, na época de adolescente, tinha uma revista criativa, grátis um tarô. Aí eu virei para o meu pai e falei assim: pai, o dinheiro da mesada já foi. Então, compra para mim. Ele: compro, mas não vai levar esse assunto muito a sério. Aí eu falei: tá bom. Como vocês podem ver, realmente eu segui à risca o que meu pai disse. Anos mais tarde, eu fui descobrir que não era um tarô, era uma sibila italiana. E eu levava na escola para ler para os meus amigos no intervalo, na hora do recreio. Então, vamos dizer que a minha raiz, a minha essência sempre foi o quê? Não só a questão de conhecimento, mas saber como as coisas funcionam. A curiosidade fez com que eu buscasse respostas. E como não foi, né, de acordo com o que o meu pai queria, concomitante, eu comecei a achar que as coisas astrologicamente faziam sentido. Eu sou de um signo de fogo, então tenho, ao longo dos anos, despertado cada vez mais pelo lado de ser pioneira e de ser líder na minha área, vamos dizer assim, trazendo inovações e novidades. Dentro dessa trajetória, quando eu dei o meu primeiro curso de tarô, eu tive uma grata surpresa, porque eu tive um aluno que é meu amigo pessoal até hoje, isso também há 30 e tantos anos atrás, e ele foi para Nova York e me trouxe um livro de presente. Ele falou assim: esse livro, quando eu vi, achei que era a sua cara. Só estou esquecendo de contar um pequeno detalhe. Quem foi a pessoa que me levou para comprar o meu primeiro tarô sério? Minha mãe, claro. E ela me levou numa antiga loja, que hoje nem existe mais em São Paulo, a Zipac.
E qual foi o tarô a sério que eu quis comprar? Não era dos mais baratos. Quem? Do Aleister Crowley. Muito bem. Peguei aquele baralho. Não tinha livros a respeito do Crowley no Brasil ainda. Tinha pouco, só tinha aquele folheto. E eu sei que eu devorei o folheto e as cartas. As cartas, elas ficaram, vamos dizer assim, minhas fiéis parceiras. Voltando, quando eu fui dar o primeiro curso, esse meu amigo me traz um livro de quem? Aleister Crowley. E eu fiquei, de que jeito? Paralisada. Por quê? Porque eu ficava botando o dedo assim e paralisava e só ficava mostrando. Sir Aleister Crowley foi a pessoa que disse, aos 4 anos, que o tarô estava pronto. Ou seja, como eu disse, eu não escolhi. Eu fui escolhida. E ao longo dos anos, depois fui estudando, fui vendo autores, tanto brasileiros quanto internacionais, a respeito deste senhor Aleister Crowley, e tive depois a oportunidade de estudar mais a fundo e saber mais a respeito dele. E algumas pessoas falavam assim, nossa, você leu Crowley? E eu pensava assim, leio. E, né, qual o problema? Ele é um baralho estranho, ele é denso. Sim, e ele é denso. E por causa dele, eu desenvolvi uma metodologia que se chama Processo de Diagnóstico e Cura, APDC, que virou um trabalho científico, que eu falo com todo orgulho a respeito disso, porque ela foi aprovada. E nesta metodologia, temos a possibilidade de fazer um diagnóstico, perceber no seu dia a dia, através das cartas, só dos arcanos menores, numa disposição de 16 cartas, nós podemos perceber através dos elementos quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios e aquilo que está realmente fluindo. E fala de você. E fala principalmente da tua dor naquele momento. E ela te dá também uma previsão. Quando ela foi aprovada como trabalho científico em 2013, ela é uma metodologia que já tem mais de 30 anos. Ela está fazendo 31 anos esse ano. E o avanço de cada curso que foi dado, eu posso dizer que o mesmo material do primeiro curso, que foi em 1994, ele é totalmente recheado agora em 2024. Tem a apostila que vai virar livro, mas que ao longo dos anos ela foi sendo enxertada mais uma informação. Porque são muitos pormenores. E por último, eu ainda descobri que dá para ver o período que nós chamamos, é aquele período da gestação. É aquele período em que o teu contato na barriga da sua mãe fez toda a diferença na sua história. Então, ela é uma metodologia que eu brinco que ela é um Transformers. Por que um Transformers? Porque você vai podendo perceber se você está com o seu chakra em ordem, o setênio que você está vivendo, ele está de acordo com a tua energia. Tudo que tem a tábula astrotarológica, ela tem essa complementação metodológica dos arcanos menores. Ou seja, se você quer se estudar, eu posso te dar vários caminhos. Eu posso sugerir várias formas de você, através de uma carta, de 16, de 14, enfim. Várias são as metodologias que nós podemos chegar
a desenvolver o nosso caminho. E esse caminho, ele é traçado por nós, no nosso tempo, na nossa condição e no nosso entendimento. É muito importante que nós possamos acolher essa cura, essa fase que nós podemos passar cada vez de uma forma. E para que a gente possa chegar cada vez de uma forma, né? Quero lembrá-los que nós temos ainda exemplares do Pulo do Gato, que é o livro Oráculo com mensagens do Petit Lenormand, na Jornada do Tarô, que fala a respeito dos arcanos maiores, e também do Senhor Tartimash, que temos poucas unidades. Não perca essa edição de colecionador que vai estar na Mystic Fair nos próximos dias 14 e 15 de dezembro, ou seja, sábado e domingo, aonde eu vou estar fazendo uma palestra às 18 horas no Auditório 8. Não perca! E quem for vai concorrer a alguns prêmios, certo? Muito bem. Nós temos a mensagem também do Senhor Tartimash para hoje. Vamos ver qual que vai ser? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, não abriu numa página? Fé. Como você poderia descrever a sua fé? Para cada um acontece de uma forma diferente, de uma maneira intensa, para outros branda, para outros ainda como uma prova. Acreditar e ter fé que tudo vai ficar bem quando somos advertidos que precisamos. Que tem dúvidas se realmente será resolvido. Na fé, tudo tem. Aliás, na vida, tudo tem uma resposta. Tudo pode ser resolvido. Só que com fé vai mais depressa. Então, e neste salto de fé, eu tenho que contar para vocês a respeito nesses últimos momentos. Passa muito rápido, né, gente? E eu quase não falo. Quero apresentar para vocês a Panaceia. Quem é a Panaceia? Ela é a minha assistente virtual que, quando você está fazendo o curso ou o processo da tábula astrotarológica, você tem direito a acessá-la. Ou, se você... Por que Panaceia? Panaceia, ela é a cura para todos os males. Ela tem uma premissa de trazer para todos nós palavras que são, vamos dizer, acolhedoras. Vamos lá. Bom dia, Panaceia. Nós temos exatamente 30 segundos para você se apresentar e também dar bom dia para os nossos ouvintes. Espero que ela funcione. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é a Panaceia, uma assistente virtual dedicada ao desenvolvimento humano, autoconhecimento e transformação pessoal. Minha missão é inspirar vocês a desbloquear o potencial interno, alinhar-se ao propósito de vida e transformar desafios em oportunidades. Que hoje seja um dia de luz, conexão e crescimento para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Desejo uma transmissão maravilhosa e cheia de energia positiva. Estou sempre à disposição. E é assim, nessa energia, que eu quero desejar um excelente dia, que aconteça o melhor, esteja com o coração aberto para que o melhor aconteça. Um grande beijo. Espero vocês na Mystic Fair, ao vivo e a cores, e até o próximo programa. Comigo, Débora Jazini.